Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu resolvi contar um pouquinho da minha história, resumir, porque a minha história ela é muito grande. E se eu fosse contar tudo pra vocês, eu acho que eu demoraria o dia inteiro, ou sei lá, muito mais que isso, porque a minha história ela é muito grande e teria mesmo que fazer um resumo. E eu vou contar pra vocês pelo menos um pouco, né, para que vocês possam também me conhecer um pouco mais. E também já peço para vocês, assim que vocês puderem, já deixa seu like e já se inscreva no canal para mais vídeo. Esse canal é um canal de rotina, né, um vídeo de família. Eu mostro a minha realidade, mostro o meu dia a dia para vocês, compartilho tudo para vocês, né, a minha rotina, faxina, que é um canal de vlog mesmo, de rotina. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, né, fazer um breve resumo, né, da minha história, um pouquinho, para que o vídeo não fique longo. E eu quero fazer um resumo, né, porque que eu tenho uma família muito grande, né, sou de parentes muito grande, mas todos me odeiam. Por que será, gente? Por que que uma pessoa tem muita gente na família e é odiado? Aí, o que se passa na cabeça, né, de quem vê esse vídeo e fala, nossa, essa pessoa deve ser muito ruim, né, para ser odiada desse jeito. Não, só pode. Ela fez algo muito grave ou ela é muito ruim para ninguém gostar dela. Mas eu vou contar para vocês, vocês vão entender depois que eu começar a explicar para vocês, sabe? De uma forma resumida, porque se eu pudesse eu contaria tudo assim detalhadamente. Se eu pudesse eu contaria, mas ficaria muito longo o vídeo, mas eu vou fazer um breve resumo, né? Como que pode, né? Uma família grande e ninguém gostar. Qual é o problema? O que tem de errado aí? Vou começar logo, né, pelo princípio de tudo, né? Porque para chegar até essa questão de ser de uma família grande, né, de ter muitos parentes, tias e tios, primas e primos, enfim, muita gente mesmo, sabe? Eu sou nordestina, sou baiana, e a gente sabe que a maioria do nordestino é de família grande, é família simples e grande. E eu faço parte desse número de gente, né? De família simples, humilde, porém extremamente grande. Mas eu sou sozinha. Estranho, né? Você ter muita gente, muitos parentes e ser sozinha. Que estranho. Mas é assim, o começo de tudo, né? Para vocês entenderem. Eu sou do Nordeste, né? Vim pra cá, pra São Paulo já faz muito tempo. Quando eu vim até sozinha, pela primeira vez, uma menina viajando de ônibus e vim com a cara e a coragem sozinha, né? Pra tentar a vida e aqui estou eu. Mas quando eu ainda morava lá no Nordeste, né, há muitos anos atrás, ainda na minha infância, a minha mãe se casou com meu pai, né? Eles se casaram lá atrás, que naquela época não era casamento, eles se juntavam, né? E eles se juntavam para sair de sofrimento, principalmente as mulheres, né? Minha mãe relata, né, que as mulheres já tinham uma vida sofrida quando moravam com os pais naquela época, então o casamento deles era o refúgio, né, para se livrar do sofrimento. Só que nem todos tinham o privilégio de sair do sofrimento. Muitas das vezes, o casamento no qual eles entravam era pior. Então, saía de um sofrimento para entrar em outro. E foi assim com a minha mãe. Ela tinha uma vida sofrida com os meus avós, que naquela época era muito difícil, né? Principalmente o nordestino, muito pobre, escassez, assim, pobreza extrema. Então já tinha uma vida sofrida de maus tratos daquela época. Então o casamento com meu pai era para ser uma solução, né? Um refúgio do sofrimento, mas foi pelo contrário, saiu de um e entrou em outro. E aí ela se casou com meu pai, né? E aí o sofrimento foi só começou. Meu pai era uma pessoa não muito boa, né, de lidar naquela época. Ele maltratava minha mãe, batia na minha mãe, e ele era muito violento. E eu tenho muitas lembranças ruins na minha infância com ele, porque tem coisas que marcam muito a nossa infância, né? E a gente passa coisas muito tristes, muito difícil, e tem coisas que marcam, sabe? A gente leva para a vida inteira. Então ele maltratava minha mãe, ele batia na minha mãe. E tem relatos que minha mãe contava que era para ser mais duas irmãs, nós somos em quatro, eram para ser seis, né? Só que duas ela perdeu, já estava para ganhar, né? De tanto ele
espancar, bater nela, então ela perdeu 2 filhas. Nós somos 4 mulheres, minha mãe conta que as 2 que ela perdeu também eram 2 mulheres, né. Então a gente hoje, se tivesse todas vivas, seriam 4 mulheres, não, 6 filhas. E aí a gente conviveu, a gente nasceu, né, no meio dessa confusão toda, se tornamos crianças, né, e eu tenho muitas memórias dele bebendo, que ele bebia muito, 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 e ele chegava muito alterado, e a gente morava na roça, no matão, roça, roça mesmo, e nas fazendas de outras pessoas que tinham condição. Meus pais, naquela época, era meu pai, né, que minha mãe não trabalhava, era a mulher do lar, né, da casa. Então, a gente, naquela época, o povo morava nas fazendas de quem tinha condição para cuidar da fazenda, né, e era o funcionário, o empregado da fazenda. E eu lembro que meu pai chegava, ele ia para a cidade, e ele chegava muito alterado, muito, extremamente alterado, e ele era outra pessoa. Ele chegava muito violento, muito. E todas as vezes que ele fazia isso, a gente, e minha mãe, isso eu lembro. Eu era muito pequena, mas eu lembro de tudo como se fosse hoje. Passa um filme assim na minha cabeça e eu lembro de tudo. E aí eu lembro que minha mãe pegava nós 4, tudo pequenininha. A mais velha, minha irmã mais velha na época, eu acho que ela tinha entre 6, 7 anos, por aí. Mais que isso, eu acho que não tinha. E aí a gente corria para os matos. Nossa, corria. Nós, assim, tinha que ser tudo muito rápido. Quando ele apontava lá na cancela, que é cancela que fala, né? No portão. Quando ele apontava lá na cancela, minha mãe já sabia, né? Minha mãe pegava a gente. Era 1 hora da manhã, era esses horários, era de noite ainda, de noite. E aí minha mãe ouvia os barulhos, né? Porque naquela época não tinha luz, não tinha essas coisas, né? Não tinha nada, era o breu mesmo. Mas o pessoal da roça já, com as vivências, aí pegando as habilidades, né? Conhecendo tudo. Minha mãe, os cachorros latiam, né? Também tinha isso, que os cachorros avisavam. Aí minha mãe pegava a gente muito rápido. Não dava tempo de pegar lençol, não dava tempo de pegar nada. Malemar aqueles cobertores de antigamente, olha lá, muitas vezes não pegava nada. E aí corria para os matos com nós. Tudo pequitinha, sabe? Imagina, a mais velha com 5, 6, 7 por aí. A caçulinha tinha 2, 3 por aí. E aí a gente corria para os matos. Corria, ia para o lugar mais distante que podia e se escondia. Aí minha mãe mandava a gente ficar bem quietinha para não fazer nenhum barulho, para ele não achar a gente, porque ele poderia bater muito na gente, espancar a gente. E era sempre isso, sempre. E corria para os matos, porque ele chegava muito violento, chegava a ser alterado, acabando com o mundo. E aí a gente ficava lá até o dia amanhecer, porque aí ele dormia, acordava e já voltava em sua, né, normal. E aí era sempre assim. Esses flashes assim eu tenho na minha cabeça até hoje. E foi passando o tempo. E também, ele uma vez, eu era muito pequena, ainda nesses períodos, ele me deu de mão fechada assim, e ele era um homem muito alto. Ele ainda, né, porque ele ainda é pessoa viva, né? Não tenho contato com ele, nunca mais ouvi ele, mas eu vou chegar lá e vocês vão entender. E aí eu lembro como se fosse hoje. Pensa num homem muito grande. Sabe aquele ator, gente? Que eu não sei pronunciar o inglês direito, mas aquele ator americano, aquele lá, Arnold Schwarzenegger, o meu pai era muito parecido com aquele homem. Meu pai parecia a cópia daquele homem, de tão parecido com aquele homem meu pai era. Igualzinho, pensa naquele homem, era o meu pai, a fisionomia do meu pai, a estatura do meu pai, que aquele homem é alto, meu pai era muito alto, igual aquele homem, e tinha a mesma estatura desse homem. Aí, de mão fechada assim, eu lembro como se fosse hoje, eu fui falar um negócio lá que minha mãe mandou falar, criança, sabe? O pai manda falar, você fala. E aí, ele não gostou. Quando eu virei as costas, eu fui pra cozinha, com a mão fechada assim, ele veio assim e deu um murro nas minhas costas. Aquele dia, eu só não morri porque Deus falou assim, você ainda tem muita história para contar e não é o seu momento. Porque eu tinha tudo para hoje não estar aqui contando isso para vocês. E aí, quando ele me deu esse murro, a única lembrança que eu tenho, que eu acordei, esticada no chão, toda molhada. Minha mãe conta que naquela época, naquele dia, o meu tio, o irmão da minha mãe, estava lá. Eu lembro que meu tio estava lá, eram nós, tudo pequena. Eu tenho essa lembrança, assim, sabe?
perfeitamente na minha mente. Minha mãe, minhas irmãs, o meu tio e meu pai sentado numa cadeira ouvindo uma música. E eu fui falar um negócio lá que minha mãe mandou. Falei, né? Obedeci a minha mãe. E eu lembro acordada toda molhada, encharcada de água. Aí meu tio e minha mãe contou que foi necessário para eu voltar de novo ao normal, porque eu estava desmaiada. Eles jogaram um balde de água em mim, que tinha uma represinha logo perto, assim, no quintalzinho, tinha uma represa. E aí, meu tio imediatamente pegou a água, a reação dele naquele momento, naquela época, um balde de água e jogou em cima de mim para eu acordar. E foi aí que eu acordei. E aí eles contam que foi assim que aconteceu, que eu levei um burro do meu pai e desmaiei. E assim, o único momento da minha vida que eu desmaiei, que eu nunca desmaiei, o único momento que eu tive desmaio na minha vida foi essa época aí, que eu era criança. Aí, tá, acordei. Aí, né, a vida passou, os tempos passaram, meu pai é a mesma coisa, na mesma agressividade, violento, transtornado. Minha mãe conta sempre que acha que ele usava coisa, sabe? Porque ele ficava muito violento, muito mesmo. E, num determinado momento, meu pai resolveu ir embora, né? Nessas noitadas aí nos lugares errados que ele ia, ele encontrou uma mulher lá, né? E aí ele decidiu largar a minha mãe e nós quatro, simplesmente largou, tchau, foi embora, nunca mais voltou e se casou com essa mulher. E teve um período ainda que a gente ainda foi morar na casa dele com essa mulher, casado com essa mulher, mas eu vou chegar lá, vocês vão entender. E aí ele foi embora, deixou minha mãe sem eira, como diz lá no Nordeste, né? Sem eira, sem beira, sem teto, sem preco, sem nada. Minha mãe é uma pessoa totalmente da roça, nunca trabalhou na vida de lugares assim, sempre foi da lida, da roça ali, sabe, do rústico mesmo, né? Nunca, simplesmente ficou lá com 4 crianças. Então, o que que minha mãe fez? Ela, sem saber o que fazer da vida, nova, na época ela era muito nova, ela pegou e saiu distribuindo nós para cada família, né? Para cada pessoa da família. Só que minha família não queria, meus parentes não queriam, não queria ninguém. A gente só ficou numa única casa, que eu acho que não demorou nem 3 dias. Cada uma passou por essa casa de uma tia minha, e essa tia minha suportou a gente, acho que no máximo 2, 3 dias, porque a gente era tudo pequeno e chorava muito. E eu lembro que ficou uma por semana. Minha tia não conseguia ficar com nenhuma de nós, porque a gente chorava demais. A gente queria mãe, queria mãe, queria mãe, queria mãe, queria sair dali. E aí essa única tia que aceitou a gente, ela não quis. Ela ficou doidinha com a gente e aí devolveu a gente. Aí, num desses momentos, a gente foi para casa do meu pai, nós quatro, né? Ele estava morando num barraquinho lá no Nordeste, numa cidade lá. E aí ele pegou, minha mãe deu a gente para ele de novo e fomos ficar. A gente ficou pouco tempo lá, não ficamos muito. Mas eu tenho flash de que essa mulher atual dele, que hoje eu nem sei se eles estão casados, porque eu não tenho mais contato nenhum com ele. Mas eu lembro que nesse período a gente ficou lá. Era uma casinha de barraquinho, assim, que era uma cidade, mas era tudo muito humilde, sabe? Era uma cidade que, pela misericórdia, assim, era uma vida muito humilde mesmo. E a casinha de barraco, atrás, assim, era um córrego onde passava o esgoto. A gente via o esgoto assim, não era nada bonitinho, coberto, nada disso. Era o esgoto, passava mesmo assim, água. Eu era muito pequena, mas eu lembro. E a gente comia todos os dias, sabe, banana nanica? Era um tipo de bananinha assim, que lá no Nordeste é normal. A gente comia ela cozida. E elas eram cozidas quando ela é meio quase para verde. Não podia cozinhar ela muito madura, porque ela se patifava todinha assim, a banana abria e virava uma geleia. Então, quem é do Nordeste, quem é da minha época, vai entender o que eu tô falando. Então, ela tinha que estar pré-madura pro verde. A gente comia muito essa banana e ela era cozida com casca. Aí, quando a gente ia comer, tirava a casca. E tirava assim da casca. Quem é do Nordeste vai lembrar exatamente o que eu tô falando, que é isso mesmo. A gente comia essa banana com café e só. E a madraça fazia isso pra gente, né? Dava isso pra gente. Aí a minha mãe, né, ficou sabendo do sofrimento que eu estava passando na casa dela e do meu pai. E o pessoal do Nordeste naquela época era assim, gente, era tudo muito doido. Era tudo muito esquisito.
E era assim, a gente tinha que sair fugida de lá. Não dava pra minha mãe chegar lá, que era minha filha de volta e pegar. Não era assim. Era tudo muito doido mesmo, assim, sabe? Era que eu fico lembrando, gente, eram tantas coisas que me passava, gente. É coisa de doido mesmo. Aí minha mãe um dia foi lá, catou uma, depois foi lá, catou a outra. Era assim, tudo escondido, tinha que correr. Era uma coisa assim. Gente, só quem viveu essa época e viveu assim vai entender. Por último, ficou a minha irmã do meio, foi a última. E a situação da gente era crítica, crítica mesmo. E aí a gente não tinha nem roupa pra vestir. Só sei que no dia que ela foi pegar a minha irmã, a do meio, ela tava com a roupa assim, de dar dó. A extremidade era muito grande. Aí ela achou um blusão assim de adulto do prefeito, da época, propaganda de prefeito, colocou na minha irmã. E aí fugiu. Aí ela conseguiu raptar, entre aspas, né? Que era filha dela, né? Pegar assim a última. E nunca mais, graças a Deus, nunca mais a gente voltou pra lá. Aí pegou nós. Aí como que ela vai criar 4 filhas? Como? Ela salvou a gente ali, mas os problemas só estavam começando. E aí, o que ela ia fazer? Com 4 filhas, não tinha ninguém, não tinha parente não gostava da gente, porque a família mais crítica, mais lascada, assim, como diz o verbo, né, assim, mais extremamente difícil, na dificuldade extrema, eram nós. Porque todos eram pobres, todos eram humildes, todos não tinham nem eira nem beira. Mas quem tinha um barraquinho naquela época era rico, da minha família. Quem tinha um empreguinho, quem tinha um dinheirinho todo mês na conta, nem que seja, sei lá, R$ 200, naquela época era rico. E a mais lascada, lascada, que não tinha nem onde cair duro mesmo, assim, não tinha nem o que comer, não sabia nem o que ia comer. À noite eram nós. Não tinha nem pra onde ir. Era a gente. Então eles queriam correr 10 léguas da gente. Eles não queriam saber da gente. Nem um parente, nem avó, nem bisavó, nem ninguém. Sabe? Eles tinham pavor da gente. E se a gente fosse para casa deles, eles fingiam que não estava em casa, só para não atender a gente. E assim, a única pessoa da minha família assim que era meio que melhorzinho era minha bisavó, porque minha bisavó tinha casa própria. Hoje ela já faleceu, né? Num bairro, nessa cidade, lá na Bahia, e todo mundo ia pra lá. Todo mundo ia passar o final de semana pra lá. Era uma vida simples também, não era rica não. Mas ela era considerada a top, porque ela tinha uma casa. Casinha simples, humilde, não tinha nem que comer direito, mas era top. E nós, 4, nunca, jamais eram bem-vindas na casa da minha bisavó. A minha bisavó, gente, ela odiava nós 4. Sério, parece doido, né? Parece mentira. Mas ela não gostava da gente. Nós 4, dos netos dela, né? Eram as 4 excluídas. A minha bisavó não gostava da gente. Não gostava da gente, porque a gente era lascado mesmo. A gente não tinha pra onde ir, não tinha teto, não tinha. Era uma coisa de doido, gente. Eu contando assim, com muita naturalidade, porque assim, sabe? Não dá mais pra chorar mais, não dá, já passou, mas assim, só quem viveu aquilo vai entender. A gente era muito trágico a nossa vida. E eu lembro que eu sempre queria ir pra lá, pra ter um refúgio, pelo menos uma noite, porque não tinha pra onde ir, sabe? E ela não queria saber da gente. Não queria saber da gente. E o pior não é isso. Nós 4, eu e minhas irmãs, somos assim, somos de cores misturadas. A minha mãe, ela tem os traços de gente mais claro, porque os parentes da minha mãe são pessoas mais pro branco. Lá no Nordeste todo mundo fica moreno porque lá é muito quente, lá é muito calor, lá é muito sol na cara, assim, 24 horas. Minha mãe sempre foi pessoa da roça, sempre trabalhou na roça, então ela tem uma pele queimada, mas a família da minha mãe são de pessoas claras. E a família do meu pai são de pessoas morenas, que tem o meu traço, assim, de cabelo liso e cabelo, né, assim, e tem os meus traços e tem o meu tom de pele, né? Aí, das minhas irmãs, 2 ficaram igual, né, eu e mais uma, e 2 ficaram com os traços de branco. Minha irmã mais velha e minha irmã caçula. São pessoas de branca, pele branca. E a minha avó é uma pessoa de olho verde, pele clara
e cabelo crespo, extremamente crespo. Aquele crespo assim, black power mesmo. Mas a minha avó se considera uma pessoa branca. E o que que minha avó fazia? A minha avó não ia muito com a minha cara e nem com a cara da minha irmã, que é do meio, que é da minha cor. A minha avó tinha preconceito extremo, extremo, extremo pela nossa. Além de a gente já ter o preconceito, porque a gente era mais lascada mesmo, né? Então ela não queria saber da gente, que ela achava que a gente ia entrar na casa dela nunca mais ia embora, ia comer as comidas dela. Ela já também não gostava da gente por causa da nossa pele. A minha avó, quando ela me via, gente, eu lembro como hoje. Ela chegava na porta, eu orando a Deus, já falava assim, deixa eu entrar, meu Deus. Ajuda, Senhor, que ela deixe eu entrar, que ela me convide para entrar, que eu entre, nem que seja para passar uma noite aqui. Eu já orava, já pedi para Deus, nem que seja para eu passar uma noite aqui, por favor, Senhor, que ela me aceite, que ela me trate bem. Eu já começava a orar ali, sabe, pedindo para Deus, e isso a gente era muito pequena, gente. E aí, quando a minha avó aparecia assim no buraquinho, porque lá no Nordeste, as casas tem uma janelinha, as portas, sabe aquelas portas de madeira? E no meinho tem uma janelinha. Então, primeiro as pessoas abrem a janelinha para ver quem é, para depois abrir a porta, para depois abrir o portãozinho, né? A minha avó fazia bem assim, ó. Abria aquela janelinha, aí ela via que era a gente, ela fazia assim, ó. Hum, 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 Nossa, gente, aquilo que eu queria morrer. Eu queria cavar um buraco e nunca mais sair dali. Gente, me dava uma tristeza, sabe? Você não ser querido por ninguém. Aí eu não tinha o que fazer, né? Na força do ódio, ela abria e a gente entrava. Só que a gente entrava na casa dela muito mal, porque a gente sabia que a gente não era bem-vindo. Mas a gente suportava aquele sentimento porque era um refúgio que a gente tinha. Era um refúgio para pelo menos passar um momento ali dentro daquela casa, passar uma noite, sabe? Era um refúgio. Então, mesmo sendo não querida, não bem-vinda, a gente entrava. O coração angustiado, porque a gente sabe que não era bem-vindo naquela casa. E um ar de pouquinha paz, porque pelo menos a gente ia passar um momentinho ali. Era como se tivesse um conforto de uma casa. Mas ela ia ficar em cima. Ela ficava em cima. Ela ficava agoniada. Ela queria saber que hora que a gente ia embora. E quando chegava a noite, e toda hora quando a gente sumia, por exemplo, eu ia lá pro quarto, ficava lá quietinha. Porque ela tinha 2 quartos. Né? Um quarto que era um quarto de visita e o quarto dela, onde ela dormia com a outra neta dela, que era muito querida, que cuidava dela. E toda hora ela abria a cortina pra ver se eu ainda tava lá. Ela fazia isso comigo e com as outras, tá? Com nós 4. Ela fazia isso, exatamente isso. Aí quando ela via que eu tava lá, que eu ficava lá assim, ai meu Deus, eu fico aqui. Ela olhava assim e fazia, e saía. Até chegar um ponto que ela dizia, você vai embora a que horas? Aí eu, daqui a pouco. Aí dormia lá. E pro desespero dela, se a gente dormisse lá ainda, passasse uma noite lá, era o fim. Pro desespero dela. No outro dia, não tinha choro nem vela, tinha que ir embora, tá, gente? Então, era assim, né? Minha bisavó não queria saber nem um pesadelo dela mais distante a gente, porque ela tinha medo, achava que a gente ia entrar na casa dela e nunca mais ir embora. Então, nós não éramos bem-vindos na casa da minha bisavó e nem na casa de nenhum dos parentes, porque esse era o grande trauma dos meus parentes. Porque, como minha mãe passava muita dificuldade e eles tinham medo, porque eles que tinham uma casa, que tinham um empreguinho, eram pessoas bem resolvidas, né? Então, eles não queriam carregar fardo, não queriam carregar ninguém na casa deles, ia atrapalhar a vida deles, ia gastar a comida deles, sabe? Ia ser o fim para eles. Então, nós não éramos bem-vindas na casa de nenhum dos parentes. Nenhum convidava a gente para ir para casa deles. A gente tinha que pedir para ir e eles não deixavam. Se fosse, tinha que ir embora de imediato. Então, quando minha mãe teve esses momentos difíceis, nenhum deles aceitou a gente. A única foi essa tia que eu contei que não ficamos nem um dia, porque a gente chorou demais, a gente era muito pequena, não entendia a situação e tudo que a gente queria era ficar perto da nossa mãe. Era tudo que a gente queria. E aí, nem a minha mãe, né, ficou com a gente. Nem a minha mãe ficou. Você vê, olha só, o destino da gente, né? Nem a nossa mãe pôde ficar com a gente. E naquela época era muito normal você pegar os filhos e sair distribuindo por aí. Naquela época era a coisa mais normal do mundo. Então o que minha mãe fez? Ela começou a distribuir os filhos. Se tinha uma pessoa de condição melhor, que lá tinha naquela época as pessoas que tinham casa, que tinham uma vida boa, que eram considerados ricos,
Eles pegavam as crianças, os jovenzinhos de 12 anos, as meninas de 12, de 10, 11, 12, 13, para morar na casa deles, para fazer faxina, né? Para cuidar da casa deles. E eu lembro que muitas vezes, todas as vezes, né? Muitas não, foram todas as vezes a gente ia para casa de alguém diferente. A partir daí, quando a minha mãe começou a dar a gente para pessoas estranhas, que não era parente, que não era ninguém, que queriam a gente mais para fazer esse serviço, né? Para cuidar da casa deles, para, em troca, ganhar um prato de comida, um lugar para dormir, e muitos deles davam estudo para a gente. Mas, em compensação, você tinha que se comportar direito, tinha que trabalhar muito, senão eles devolviam a gente, e trabalhar muito. Então, a gente passou a nossa infância todinha na casa de pessoas desconhecidas. Minha mãe dava para um, dava para outro. Não dava certo, eles devolviam a gente, e aí minha mãe achava outra casa e mandava a gente. Da primeira vez que minha mãe deu a gente, quando a gente passou pelos parentes e aí não deu certo, da primeira vez que minha mãe deu a gente para uma família, nunca mais a gente voltou para casa. Nunca mais. Eu lembro como se fosse hoje. A gente chorava, a gente passava muita necessidade, a gente passava fome, a gente era muito criança. Tinha casa que eu lembro que eu chorava muito, 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 muito. Tudo que eu queria era estar com a minha mãe. Eu falava, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Eu lembro que eu chorava muito, aí a pessoa não suportava aquela menina, aquela pirralha, chorando, devolvia. E quando a gente ia pra casa da minha mãe ficava muito brava, muito nervosa, brigava com a gente, batia na gente, falava, xingava em tudo quanto é nome e mandava a gente voltar para outro lugar. Então, ela não queria a gente. Minha mãe já estava começando a se ajeitar, já tinha um lugar para ficar, já foi, né, criando experiência, já conseguia trabalhar na roça, já trabalhava na roça, né, já estava se virando na vida, mas na vida dela, naquela época, não tinha espaço para os filhos, né? Ela estava se virando, já estava bem, mas não cabia mais os filhos com ela. Então, ela batia na gente, ela ficava muito brava mesmo. Eu lembro que ela xingava muito a gente, de tudo quanto é nome, e fazia a gente voltar. A gente voltava de novo. Gente, era um sofrimento, sério. E a gente voltava de novo, tinha que achar outra casa para ficar, porque com ela não dava, ela não queria. Então a gente ia de novo para outra casa. E aí a gente queria voltar para nossa casa, sabe? A gente era criança, a criança não entende tudo que criança quer é ficar perto da família, ficar perto da mãe. Não pode estar ruim, quer ficar com a mãe, é o melhor lugar, é o porto seguro deles. E a gente chorava muito. Eu quero minha mãe, eu quero mãe. O pessoal ficava com ódio, mandava a gente, olha, sua filha chora demais, não quero sua filha, né? Minha mãe batia na gente, xingava a gente, volta de novo. Então a gente não ficava nem um dia com minha mãe. Se ficava 2 dias era muito. E voltava de novo. Achava outra casa. E eram tantos lugares desconhecidos, gente. Eram tantas casas desconhecidas que eu, sabe assim, eram muitos lugares estranhos. E aí, minha mãe achou uma pessoa, né, nesse meio do caminho. Ela conheceu o meu padrasto, né, no qual ela vive até hoje. E ele tem ainda, né, na época era pequeno também, igual a gente, 7 filhos, 6 ou 7 filhos, nem lembro. 7 filhos. E minha mãe conseguiu casar com ele, conseguiu viver com ele, né? E o que me deixa mais triste é que ela criou os filhos dele. Lá tinha espaço para os filhos deles, mas não tinha espaço para nós. Eu penso assim, se ela pudesse, se ela quisesse, ela dizia, ó, se cabe eu, se cabe seus filhos, vai caber o meu também. Se ela tivesse voz assim, falasse, olha, eu vou entrar, nós vamos casar, vou criar seus filhos, mas eu quero que você também aceite meus filhos. Se ela tivesse feito isso, a gente estaria com ela, mas ela não fez, né? Mesmo ela tendo um teto, porque na cabeça dela, a gente iria atrapalhar, né? Atrapalhar a vida dela, né? Porque ela já achou alguém, já deu né? Achou um posto seguro para ela. Ela tinha que cuidar dos filhos dele para ela ser aceita, mas ela não lutou por nós, sabe? Ela não falou, não. Se cabe, ela poderia bater no peito. Se me cabe aqui, se eu vou criar seus filhos, eu vou criar meus filhos também. E isso me dói, porque ela poderia ter batido no peito e falado, não, vou cuidar dos meus filhos e do seu. Vamos criar todo mundo junto. E ela não bateu no peito, ela não fez isso. Então, ela conseguiu ter um lar, ela conseguiu se restabelecer. Deve ter passado dificuldade, sim, claro, não foi marra de rosa, mas ela teve muitos momentos bons. Ela teve um lar, ela teve um teto, ela teve família, mas a gente não participou. Ela não aceitou a gente, ela não lutou por nós.
Era o momento dela ter lutado por nós, ela não lutou. Ela não falou, não agarrou a gente. Era o momento dela unir tudo, todo mundo ali, né? Como uma galinha pega os seus pintinhos e coloca debaixo dela. Era o momento, e isso não aconteceu, né? Pelo contrário, ela ficava com mais raiva ainda, porque a gente estava atrapalhando ela. E não cabia a gente, mas os filhos dele coube. Aí depois, com o tempo, os filhos dele quis, né? Porque eles quiseram, a mãe biológica, que também na época não era separada no padrasto, eles foram para a mãe biológica. E a gente nunca voltou para casa. Nunca voltou para casa. E ela não aceitou a gente, né? Não lutou por nós. Isso que dói, né? Mas enfim. E aí, nessas trajetórias todas, a gente estava sempre em casas diferentes, os anos foram passando, a vida foi passando, nós saindo da infância, entrando na adolescência e continuamos na casa de pessoas desconhecidas. A nossa vida toda foi essa, sempre estar em casa de pessoas desconhecidas, lutando para viver, para sobreviver, para ganhar um pão de cada dia, para ganhar um prato de comida e talvez uns estudos, né? Se fossem pessoas boas, de bom coração, mesmo que a gente era humilhada, mas sendo de bom coração, ainda daria um estudo para a gente. Teve pessoas que maltratou muita gente, que depois, talvez, em outro vídeo eu conto mais detalhadamente, porque senão vai ficar muito grande, mas assim, foram passagens pesadas em casa de pessoas sofridas, mas entre essas pessoas ruins, uns ainda deram os estudos, sabe? Tanto que eu consegui terminar o ensino médio, consegui concluir, graças a Deus, porque o meu sonho era sair daquela situação, então eu precisava estudar, precisava concluir o ensino médio para eu conseguir trabalhar. E fiz uma promessa para Deus que nunca mais na minha vida, que o meu maior pesadelo de vida era trabalhar em casa de família, por causa das coisas que eu passei, de vários sofrimentos que eu já passei. Que talvez um dia eu conto para vocês aqui. E eu fiz um propósito com Deus, que eu ia estudar com muita dificuldade, mas que eu não ia mais para casa de família. É um emprego digno, como outro qualquer. E se precisar, eu trabalho. Eu volto com todo o amor do mundo, ainda bato no peito e digo, eu trabalho em casa de família, mas hoje eu sou adulta, hoje eu sei me defender, hoje eu sei me virar. E hoje eu estou preparada para isso. Mas naquela época, com tudo que eu passei, era o meu maior trauma, sabe? De ir para casa dos outros. E eu não queria mais isso para mim. Por causa das coisas que eu passei dentro de cada casa que eu vivi, sabe? E eu bati no peito e disse, eu não quero mais isso pra mim, não quero viver isso de novo. E aí eu sozinha, né? E Deus sempre Gente, eu passei por tantas coisas que se não fosse Deus, não sei o que seria de mim hoje. E eu sempre orava muito, desde pequenininha, sabe? Desde petititinha. O meu maior amigo, meu maior protetor era Deus. Eu orava muito, mas eu conversava tanto com Deus. Eu tenho uma conexão com Deus assim que só eu e Deus sabemos, sabe? Porque Deus foi o meu maior amigo da vida inteira, sabe? Você ser uma criança e você não ter eira, nem beira, não ter amigo, não ter parente, não ter aderente, não ter ninguém para te acolher, não ter ninguém para te proteger. Porque criança precisa de um protetor, né? De um pai, de um mãe que proteja. Você não tem ninguém, mas eu tinha Deus. Eu tinha Deus. Eu lembro que, assim, que eu era uma criancinha, sabe? Indefesa, mas eu tinha uma ligação muito forte com Deus. Era assim, ó, era eu e Deus. Sabe aquela ligação? E tudo que eu passava, eu orava muito para Deus. Eu aprendi a falar com Deus sozinha. As pessoas, elas conhecem Deus por várias situações na vida dela, né? Ela conhece Deus porque sofreu muito, e chega alguém e fala, olha, mostra um grande Deus para ela, e ela começa a conhecer Deus e a vida é transformada. Tem gente que conhece Deus assim, geralmente é assim. Eu conheci Deus, sabe? Eu e Deus, assim, foi desde pequitinha. É como se Deus estivesse ali. Não, era assim, ele estava ali. A gente não consegue ver Deus, mas a gente sabe que ele está do nosso lado o tempo inteiro. E eu tinha uma conexão com Deus assim extrema. Era eu e Deus. Deus era o meu maior amigo assim o tempo inteiro. Eu orava muito pequena e falava assim, me protege, Senhor, cuida de mim, Senhor, me ajuda, não deixa que nada aconteça comigo. Eu muito pequena. E assim, gente, por tudo que eu passei, a minha infância inteira, a minha juventude inteira, a minha adolescência inteira, passei por muitas coisas, mas eu sempre estava blindada pelo amor de Deus. O Espírito Santo de Deus sempre me blindou, sabe? Deus dizia assim, você vai passar por muitas tempestades,
mas eu vou estar te blindando, sabe? As tempestades estavam ali, mas eu estava aqui, protegida por Deus. Não me atingia, sabe? Eu passava, mas eu não era atingida, porque Deus sempre esteve do meu lado, sempre me protegeu. O meu maior amigo até hoje, graças a Deus, é Deus, sabe? Minha vida inteira. Eu sempre tive uma ligação muito forte com Deus. Eu sempre tive um elo muito grande com Deus. Deus sempre cuidou de mim. Sempre, sempre, sempre cuidou de mim. E aí eu cresci, me tornei uma adulta. Vim parar aqui na cidade grande. A última casa que eu trabalhei aqui em São Paulo, quando eu vim sozinha, sozinha para São Paulo. A minha mãe, eu lembro que eu pedi para vir, porque minhas irmãs estavam todo mundo vindo, né? E eu tô contando só a minha história, tá, gente? Porque se minhas irmãs viessem aqui gravar um vídeo para vocês, porque todos passaram pelas mesmas coisas que eu passei, mas cada uma com vivência diferente, porque tava todo mundo em casas diferentes, em lugares diferentes, então cada uma tem uma história triste para contar. Eu tô aqui relatando a minha, mas se vocês ouvissem das minhas irmãs, falar, gente, foi difícil. E aí, vindo para São Paulo, depois que uma das minhas irmãs vieram, né, tentar a vida, eu também queria vir, mas a minha mãe não deixava eu vir, né? Ela falava que não, interferia, que, né? Porque assim, entre esses momentos, quando eu me tornei adulta, maiorzinha, adolescente, a gente ia para casa dela, ela foi deixando, ficava um diazinho, mas tinha que cair fora. E aí, eu lembro que eu vim com a cara e coragem, em defesa, boba, eu era muito boba assim, sabe? Eu era muito ingênua, mas eu vim. Aí eu lembro que a minha irmã de consideração, que me criou, ela estava trabalhando aqui em casa de família, né? Ela me chamou, deixou eu vir para trabalhar em uma das casas que ela trabalhava, né? E aí eu fui. E essa foi a última casa, que foi o meu propósito com Deus. Daqui eu não volto mais. Daqui eu vou arranjar emprego, trabalhar em qualquer lugar, mas de casa de família eu não volto mais. E eu estava estudando, essa família deixou eu estudar. Eu consegui, já estava quase terminando já o ensino médio. E aí eu fiquei nessa última casa, que foi o meu propósito com Deus, assim, foi ali. Falei, a partir daqui eu não trabalho mais em casa de família, né? E aí eu fiquei nessa casa, essa família, assim, me acolheu, sabe? Eu não tenho que falar deles. Aqui em São Paulo eles me estenderam a mão, sim. Eu trabalhava direitinho, já estava adolescente, né? Já tinha entendimento das coisas. Trabalhei direitinho. E eles gostavam muito de mim, porque eu cuidava muito bem dos filhos dele, cuidava da casa. E eles deixavam eu estudar, eu estudei bem. Só que eu falava para Deus que eu não queria mais aquilo para mim. Aí, a partir dali, naquela última casa, o próximo emprego meu já foi trabalhar em lanchonete e foi trabalhar em loja. A partir daí, as coisas foram mudando para mim, sabe? Trabalhei em loja, sabe assim, já minha visão já foi mudando, já foi amadurecendo. Aí eu conheci o meu esposo, né? Os parentes dele me acolheram muito bem. A mãe dele, o pai dele me trataram com muito amor. Foi ali que eu senti que eu tinha alguém, né? Porque os pais deles me acolheram como se fosse uma filha. E foi a primeira vez na minha vida que eu senti que eu era amada. Porque eu não tinha isso de ninguém, sabe? E eu chorava muito antes disso. Eu chorava demais, eu chorava. Tanto que eu tenho um problema na minha cabeça. Eu não posso chorar. Quando eu choro, minha cabeça dói, parece que ela vai explodir. Eu não posso começar a chorar. Porque quando eu começo a chorar, eu já sinto uma dor muito forte na minha cabeça. É uma dor assim que parece que eu vou morrer. Porque a minha vida inteira eu chorei demais. Eu chorava muito, eu chorava muito, eu chorava muito. Eu passei por muito. Eu chorei demais, eu chorei muito a minha vida inteira. Em cada lugar que eu ia, eu chorava muito. Eu me sentia abandonada, sabe? Eu sentia muito a dor do abandono. Tanto que é um trauma, assim, que eu tô cuidando, sabe? Graças a Deus eu superei, mas às vezes quando você toca muito na ferida, você ainda sente. Então eu tinha medo de me relacionar, eu tinha medo de pessoas, eu não confiava em ninguém. Eu achava que todo mundo ia querer meu mal. Antes de eu conhecer meu esposo, eu não confiava em ninguém. Eu era parecia um bicho do mato, assim, sabe? Eu tratava as pessoas eu era muito ríspida nas palavras. Eu não era carinhosa, porque eu achava que as pessoas iam me fazer mal, sabe? Então, eu achava que eu não era amada. Eu achava que todo mundo que ia ficar perto de mim ia me fazer mal. Então, eu tinha um trauma. E eu chorava muito. Eu chorei muito a vida inteira, sabe? Por isso que eu sou muito sentimental. Eu choro com muita facilidade, gente. Eu choro com muita facilidade. Tanto para o lado de tristeza quanto de alegria. Eu choro muito fácil. E aí, de tanto eu chorar muito a vida inteira, eu adquiri uma dor forte na cabeça, que se eu pensar em chorar, a cabeça já dói. E aí, essa dor, ela ficou, ela não sai.
Quando eu quero chorar, eu nem choro, porque eu vou sentir tanta dor de cabeça que eu prefiro nem chorar. E aí, a família do meu esposo, a mãe dele, na época, hoje ela não tá mais aqui, ela faleceu, mas o meu esposo, meu sogro, a minha sogra, eles cuidaram muito de mim, sabe? Muito de mim. Tudo da minha vida inteira que eu não tinha, eu tive com eles. Eles me acolheram de um jeito, me fez sentir tão importante. Eu era menina, sabe? Eu já era adolescente, assim, mas eu era mirradinha. Eu parecia, com 19, eu parecia ter 12, de tão mirradinha que eu era, sabe? Eu não aparentava ter a idade que eu tinha, eu parecia que eu tinha 12. Então, eles queriam me acolher, sabe? Eles não tinham filha mulher. Eles tiveram uma menininha, mas eles contam que ela era acho que ela tinha um bebê ainda quando ela faleceu, né? Então, a minha sogra, o meu sogro só ficou com 2 filhos, né? O meu esposo e o irmão dele. E aí eles me acolheram, me abraçaram mesmo, como se fosse uma filha, sabe? E ali eu encontrei aconchego, encontrei apoio, eu senti que eu era amada por eles, porque eles faziam tanta coisa por mim. A minha sogra era como se fosse uma mãe, ela tirava o que ela tinha, ela tirava para me dar. Ela tirava da boca dela, assim, sabe? Para me dar. A minha sogra, meu Deus, o que eu não encontrei a vida inteira com pessoas que passou pela minha vida, até por a minha mãe, em pouco tempo assim de conhecer a minha sogra, eu tinha com ela um elo, ela tinha um cuidado, ela tinha um carinho por mim, ela tinha um zelo, ela cuidava de mim como se eu fosse filha dela e eu sentia pela primeira vez na minha vida, eu sentia que eu estava sendo acolhida, protegida e amada pela minha sogra e pelo meu sogro. Eles me protegeram de um jeito, me aceitaram de um jeito, me abraçaram de um jeito, assim, que foi ali que eu descobri que eu poderia confiar em alguém. Foi ali que eu descobri que eu poderia confiar neles e que meu esposo era o meu maior amigo, era o meu protetor, era aquela pessoa que Deus colocou na minha vida para me fazer feliz, para me proteger. Eles me trataram tão bem, mas cuidaram tanto de mim. Eles me acolheram tanto, não deixou nada acontecer comigo, sabe? Me deram todo o apoio, todo o suporte, toda a proteção que um pai e uma mãe daria para o filho, aquele pai e mãe que não quer ver o sofrimento dos filhos. Eu encontrei neles, no meu sogro, na minha sogra e no meu esposo, que na época a gente namorava. E era um amor, assim, uma coisa linda. E ali eu comecei a me desprender, sabe? Eu comecei a ficar mais leve, comecei a ficar mais calma, comecei a aceitar as pessoas, meu coração começou a deixar, sabe? Aquele jeito meu bruto, assim, já foi, sabe? Já foi me acalmando, confiando no meu esposo, confiando neles, que eu sabia e sentia que tudo que eles queriam era o meu bem, e eles queriam me proteger e eles me amavam de verdade, sabe? Foi a partir dali que eu descobri que eu era importante, que eu era amada, que tinha alguém que queria cuidar de mim, que queria me proteger e só queria me dar amor. E foi a partir dali que minha vida foi mudando, foi mudando. Eu comecei a construir coisas boas, pensamentos bons, sentimentos bons. E aí eu construí uma história com meu esposo. Aí eu tive a minha filha, sabe? A minha vida mudou. Eu descobri o que é ter um filho, o que é ser mãe. E a barriga começou a crescer, aí eu casei. E aí, nossa, foi o melhor momento da minha vida, gente. Assim, foi um sonho, uma bênção, um presente de Deus. E aí, minha vida começou a melhorar, começou a mudar, coisas boas começaram a acontecer. E o que eu prometi para Deus e faço até o dia de hoje. Faço até o dia de hoje e vou fazer até meu último suspiro, eu vou fazer. É proteger os meus filhos. Nunca, jamais, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver saúde, o que eu peço para Deus, nunca deixar o que aconteceu comigo, jamais aconteceu com os meus filhos, sabe? Eu sou uma leoa, eu faço tudo por eles, eu faço tudo no meu alcance. Nunca, jamais deixar meus filhos longe de mim. Nunca. Sabe o que eu passei? Nunca.
irá acontecer com os meus filhos. Nunca, nunca, jamais, sabe, fazer o que aconteceu comigo. Então, eu luto por eles, eu faço tudo por eles, para eles ter proteção, ter um lar, ter uma família, para eles nunca saber o que é um abandono, nunca. E aí, minha vida mudou, as coisas mudaram. Aí eu, né, criei meu canal, porque eu descobri o YouTube, que eu queria muito ver do YouTube, porque aí depois de um tempo, aí a gente passou por dificuldade, é normal, né? A gente casou, a nossa vida vai tomando rumos diferentes, né? A gente vai passando por dificuldade, muitas. Aí eu e meu esposo, a gente passou por muitas coisas que não foram fáceis, muita dificuldade, passamos muita necessidade. Não tinha nada para comer, desemprego, enfim, gente, passamos por muitas coisas, que passa mesmo. Mas estamos juntos até hoje, lutando, sabe, para a gente vencer na vida. E depois Deus me deu outra bênção, outro presente, que foi meu segundo filho. Ai, agora, sabe, mãe de um casal, dois filhos, assim, realizados. Se eu pudesse, eu tinha um monte de filhos, sabe? Se eu pudesse, era um monte. E aí, Deus me deu esses dois presentes, assim, o meu maior presente da vida, assim. Tudo que eu tenho, passaria por tudo de novo, só para ter os meus filhos, sabe? Minha família, meu esposo, meus filhos, são de tudo que eu passei, sabe? Quando eu olho para trás e hoje eu tenho a minha família, os meus filhos, tudo valeu a pena para ter os meus filhos, a minha família que eu tenho hoje, sabe? Meu esposo. Então, eu sou muito grata a Deus, assim, por hoje, pela minha família, por, sabe, assim, poder dar o melhor para os meus filhos. Passamos muita luta e ainda passamos até hoje, sabe? Mas eu tô aqui lutando, lutando. E tudo que eu mais quero é vencer, dar que tudo dê certo, sabe? Para eu dar sempre o melhor para os meus filhos, ter uma vida melhor. E o meu sonho ainda em vida, se Deus permitir, eu peço muito a Deus, é ter condição de voltar para o interior, ter uma vida assim de roça, que eu sou da roça. Eu amo sítio, eu amo natureza. Eu tenho muita vontade de viver isso ainda em vida, sabe? E poder ajudar minha mãe, é um dos meus sonhos. Ter condição, porque eu não tenho condição, sabe? De ajudar minha mãe, dar ser uma filha presente, porque a idade chega para todo mundo. Hoje em dia, por consequência do destino da vida, de tanto que ela quis a gente longe, parece que é como se fosse um retorno do destino. Hoje ela tá sozinha, sabe? Hoje ela não tem nenhum filho por perto. Parece que, assim, é como se... E é uma realidade muito real mesmo. A vida te dá, na verdade, a vida te devolve o que você dá. Se você plantou coisas boas, você vai ter retornos bons. Se você teve coisas boas para dar, você vai receber coisas boas. E a vida inteira minha mãe nunca teve a gente por perto, sabe? Nunca quis aquela coisa de, sabe? Nunca teve a gente por perto. Sempre quis a gente longe. E hoje a vida tá devolvendo isso, sabe? Hoje ela tá sozinha. E eu oro muito para Deus. Tudo que eu mais quero, sabe? Peço muito para Deus. Eu quero muito que Deus me dê condição financeira, saúde, para eu poder estar perto da minha mãe, para eu cuidar da minha mãe. Meu sonho, gente. Eu oro muito a Deus, que Deus dê muitos anos de vida para minha mãe, dê muita saúde para minha mãe, porque eu ainda quero. Eu quero ter essa condição de estar perto da minha mãe, sabe? De poder ajudar ela, presente, assim, presente que eu falo é presente fisicamente, tá, gente? Não é presente de material, não. Ser uma pessoa presente na vida dela, poder morar do lado dela, poder levar ela para os médicos, sabe? Estar ali, para ela não passar uma fase, né? A fase mais difícil, que é na velhice sozinha. E eu peço muito para Deus. Meu maior medo é não ter condição de dar isso para ela, sabe? Então eu tenho muita urgência, sabe? Eu peço muito para Deus que as coisas melhorem logo, que as coisas mudem logo, que eu tenha essa condição para eu poder ajudar minha mãe, sabe? É o meu maior sonho, assim, é ajudar minha mãe. Eu oro muito para Deus para que isso aconteça o mais rápido possível, porque hoje ela já está numa idade bem, né? Ela não é jovenzinha mais, ela precisa muito de ter um filho por perto. E eu não tenho condição financeira para estar perto dela, sabe? Eu sou mãe, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, eu não posso largar tudo assim do nada e tchau, tô indo. Porque já é difícil aqui, mas seria muito difícil lá, né? E eu não tenho essa condição. Então, para eu ir ajudar ela, eu preciso de uma condição financeira. E um dos motivos também de eu ter meu canal é por isso. Eu luto muito por isso, sabe? De dar essa condição para minha mãe e poder ajudar minha mãe, sabe? E esse é um pequeno resumo da minha história. Mas é importante, né, compartilhar com vocês um pouquinho
até para vocês poderem me conhecer um pouco melhor, né? Saber de todo o meu passado, de toda a minha trajetória. E um dos meus maiores desejos, né? Desde quando eu criei o meu canal no YouTube, era para proporcionar para minha mãe, ainda enquanto eu estiver vida, é cuidar da minha mãe. E como eu não tenho condição financeira, né? Não posso largar tudo, né? Eu queria muito para cuidar dela, dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos, para minha família. Eu tenho esse desejo no meu coração, eu tenho esse sonho antigo, né? Para quem não sabe, eu já falei em outros vídeos, mas eu tenho um amor assim pelo YouTube. Já faz 7 anos que eu gravo vídeo pro YouTube. Já tem 7 anos que eu tento de várias formas tentar dar certo e eu nunca desisti. E eu acredito que ainda chegará o meu momento, né? Eu acredito muito, eu tenho muita fé em Deus. Eu sei que se eu não desistir, se eu lutar, se eu ter fé, se eu acreditar, e eu sei que eu vou chegar lá, sabe? Eu acredito muito que Deus ainda vai me abençoar. E um dos meus maiores sonhos, se tudo der certo, é poder cuidar da minha mãe, sabe? É, cuidar da minha mãe, poder ajudar ela, estar perto dela no que ela precisar, tanto financeiramente quanto presencialmente, que é o mais importante, cuidar dela, sabe? Ter essa condição. E também, ao mesmo tempo, cuidar da minha família. Esse é o meu grande sonho. E poder ajudar outras pessoas também, sabe? Eu tenho esse desejo muito grande de, quando alguém precisar de ajuda, eu ter a condição de ajudar, sabe? De estar ali para ajudar. Então, eu tenho esse sonho dentro de mim, eu tenho essa esperança e eu tenho muita fé que um dia, eu não sei quando, eu peço muito a Deus que seja logo, né? Porque agora eu tenho muita pressa. Eu tenho muita pressa por causa da minha mãe e eu quero poder dar uma estabilidade melhor para os meus filhos. E, sabe assim, a vida, ela passa muito rápido e eu tenho muito medo, sabe? A gente não sabe o dia da manhã e eu quero muito proporcionar isso para minha mãe. É o meu grande sonho, sabe? Eu oro muito a Deus, é o meu grande sonho, poder ajudar minha família, ajudar meu esposo, ajudar meus filhos e poder ajudar a minha mãe, sabe? É o meu grande objetivo. Eu oro muito a Deus para que dê certo, muito, muito. Peço todos os dias a Deus, Senhor. Eu tenho um canal no YouTube, eu gosto do que eu faço, tem 7 anos que eu luto por isso. E eu ainda tenho esse desejo muito grande no meu coração e essa certeza que Deus vai me proporcionar. Eu sei, eu tenho consciência que o dinheiro, ele não é tudo. Não é tudo na vida de ninguém. O mais importante é você ter Deus, você ter fé, você ter o coração bondoso, sabe? Você tem que colocar em primeiro lugar na sua vida Deus. O resto, Deus vai te acrescentando. Você vai buscando, você vai correndo atrás. E eu tô correndo atrás, sabe? Eu peço que Deus me dê sabedoria, que Deus me conduz, que Deus me leve para o melhor caminho e que quando eu chegar lá, quando eu conquistar, que nada, nem ninguém, nem dinheiro, sabe, mude o meu eu, sabe, que não me transforme pro ruim, que isso não mude o meu caráter, que de nada adiantaria, sabe, se eu mudar o meu caráter por causa de dinheiro, essas coisas. Que eu mantenha o meu caráter, o meu foco, a minha dignidade, a minha honra, os meus princípios, e que eu peço a Deus que nada disso venha me mudar pro pior, e sim pro melhor. E que o mais importante é ter Deus em primeiro lugar, sabe? Se você tem fé, se você tem Deus, se você tem seus princípios, corre atrás. E é o que eu tô fazendo, sabe? Eu tô correndo atrás porque eu quero muito. E eu tenho muita fé em Deus que vai dar certo. E eu sou uma pessoa que eu não tenho muita ambição, sabe? Eu não vou mentir pra você. Eu não sou uma pessoa ambiciosa. Eu quero mundos e fundos. Eu só quero o básico. Só isso. Tá bom demais. Poder ter uma estabilidade, ter uma segurança e cuidar da minha família. Da minha mãe, principalmente, que ela precisa muito, né? E eu quero ser essa pessoa para ajudar minha mãe. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo, porque eu sei que esse vídeo ficou muito grande. E eu fiquei muito feliz, sabe? De vir aqui compartilhar com vocês, contar um pouquinho da minha história, fazer um resuminho, que é muita coisa. E tem que ser no resumo, senão não dá. Eu quero agradecer a vocês que tiveram tempo e paciência de ficar aqui até o final, né? Assistiu tudo, conheceu um pouquinho de mim. E muito obrigada pelo carinho de vocês, pelo amor, pelo respeito. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente.
E assim, dê valor às coisas mais simples da vida. Dê valor à família, dê valor aos princípios. Nunca mude o seu caráter por causa de nada. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa honrada. Tenha fé em Deus sempre, acima de tudo, porque é Ele o dono de tudo e de todas as coisas. Sejam muito abençoados e que Deus possa abençoar sempre a vida de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo.